Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar um instante. Reverendas religiosas, caros fiéis, é com muita honra que eu recebi da parte do nosso pároco, o Padre João Batista, o convite para estar aqui hoje, para visitar esta paróquia como neo-sacerdote e aqui celebrar uma das minhas primeiras missas. No dia de hoje, eu gostaria de pedir licença aos senhores e às senhoras para fazer um pequeno parênteses nesse tempo do Advento, nós que já estamos às portas da festa do nascimento do nosso Salvador, para que nós pudéssemos meditar um pouco no dia de hoje sobre o sacerdócio. De fato, a Divina Providência como que preparou para uma dessas primeiras missas uma epístola muito conveniente, a primeira leitura da Santa Missa, retirada da carta aos Coríntios, que nos fala sobre aquilo que se deve esperar de um padre. O apóstolo São Paulo vem nos ensinar aquilo que é a essência do sacerdócio. Diz ele nas primeiras palavras da carta aos Coríntios, que nós lemos nesta Santa Missa, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispensadores, administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. A humanidade, nos nossos dias, na triste hora em que nós vivemos, atravessa uma profunda crise de fé. E, desafortunadamente, essa crise de fé também atinge os filhos da igreja. E a crise do presente momento, que também é crise da igreja, é em grande medida devida a uma crise no sacerdócio. Vale dizer, uma crise na identidade sacerdotal. Já não se compreende mais o que é o padre. Muitos fiéis, muitas pessoas são vítimas de uma tentação muito perigosa, que é a de querer medir o sacerdócio de um padre e os frutos do seu ministério sacerdotal, não pelas almas que esse padre guia até o reino dos céus, mas pelo sucesso desse padre nas redes sociais, por sua habilidade de comunicação, pelas redes de influência que ele é capaz de construir, pela quantidade de seguidores que tem nas mídias, pela sua conformidade com as modas e as tendências do momento, por sua capacidade, coisas até mesmo às vezes boas, como a sua capacidade de gerir uma paróquia, enfim, por muitas coisas que não tocam diretamente aquilo que é a essência do sacerdócio. E essa tentação que se passa frequentemente com as pessoas nos nossos dias, de modo particular nos tempos de hoje, é fruto de uma ignorância e um desconhecimento sobre o que é o padre. E São Paulo apóstolo, na epístola da Santa Missa de hoje, com a sua lucidez costumeira, ele nos dá uma resposta muito direta, muito simples, muito clara sobre o que é o padre, qual o papel do sacerdote. Uma resposta que está acessível a todos nós que ouvimos a leitura. O padre não é um grande gestor, um grande comunicador, um grande influenciador das redes, não pelo menos essencialmente, isso não é o principal, o mais importante. São Paulo ensina, o sacerdote é um ministro de Cristo e um administrador dos mistérios de Deus. E aquilo que nós devemos entender aqui por essa palavra, mistérios de Deus, não é outra coisa senão
os santos sacramentos, a palavra de Deus que é pregada e ensinada, a sã doutrina católica. Esses são os mistérios que o padre deve ministrar, administrar aos fiéis, ao rebanho. Em outras palavras, ser padre é ser ministro de Cristo e administrador dos mistérios de Deus. Não outra coisa. Todo o resto, todas as demais coisas e atividades complementares, elas só servirão na medida em que ajudam o sacerdote a alcançar este fim, que é ser ministro de Cristo e administrador dos mistérios de Deus. E essas mesmas coisas podem se tornar tanto mais nocivas, quanto mais são obstáculo, quanto mais são empecilho para que o padre alcance esse fim. Se nós formos atrás de por que o apóstolo está dirigindo essas precisas palavras aos fiéis da igreja de Corinto, aqueles coríntios, aqueles homens que habitavam a Grécia, nós verificamos alguns capítulos antes, nessa mesma carta, que eles viviam uma contenda, uma espécie de cisma interno, naquela diocese, naquela igreja, em que cada um se gloriava de ter sido batizado por um sacerdote, por um ministro de Cristo. E São Paulo os repreende por isso. Alguns que eram batizados por São Paulo diziam: eu sou de Paulo. Outros batizados por Apolo, também um dos grandes homens apostólicos, dos primeiros anos da igreja, aqueles que por ele foram batizados, diziam: eu sou de Apolo. E por fim, um terceiro grupo, os dos que foram batizados por São Pedro, diziam: eu sou de Cefas. E São Paulo apóstolo vem repreender estes, ensinando que ele, Apolo, Pedro, não são os protagonistas. Eles são apenas ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ao administrador, nós bem sabemos por essa palavra e até pelo texto grego, compete administrar algo que não lhe pertence, gerir, cuidar de algo que não é próprio. Ele não é o dono, ele não é o senhor, mas apenas um servo, um ministro. E é por isso que o sacerdote não pode reter nada para si. Como o vitral de uma igreja que não fica com a luz para si, mas simplesmente deixa que essa mesma luz atravesse e assim ilumine, assim também deve ser o padre. A luz divina deve atravessá-lo e se irradiar sobre os fiéis, sem ser diminuída. De modo que toda a atenção, a reverência, o respeito que é devido ao sacerdote, e até mesmo aqueles gestos mais simples, de reconhecimento, de reverência que nós lhe prestamos, como o ósculo das mãos, essas coisas não param no sacerdote. Não tem como fim a própria pessoa do sacerdote, mas se dirigem em última instância ao próprio Cristo, do qual o sacerdote é ministro e administrador. Porém, se nós começamos a ter uma visão demasiado humana do sacerdócio, e poderíamos dizer, infelizmente, até uma visão mundana, como frequentemente se tem hoje, então a luz divina já não passa adiante, mas fica toda no padre. O padre se torna então a fonte da luz. A estrela começa a ter uma luz própria. E assim as nossas almas já não são mais atraídas a Cristo, mas a um homem. É uma tentação que atinge muitos fiéis. Muitos, uma visão pouco sobrenatural
e, pelo contrário, mundana, tem visto e considerado um padre meramente como um psicólogo ou, usando as palavras de hoje, um coaching, um influencer, um homem das mídias. Enquanto São João Maria Vianney, nosso patrono, naquela famosa frase que nos é muito familiar e conhecida, ele nos recorda: quando virdes o Padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, se os senhores e as senhoras preferirem palavras mais bíblicas, vamos repetir com São Paulo: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispensadores, administradores dos mistérios de Deus. Do contrário, nós vamos incorrer naquele mesmo erro lá de trás, dos fiéis da igreja de Corinto. Estaremos seguindo homens e não nosso Senhor. Nós estaremos buscando no Padre algo errado. Vejam, eu não estou aqui diminuindo o dom do sacerdócio, que pelo contrário é algo estupendo, é algo extraordinário. Não há nada, talvez tão grande, junto com a Santíssima Eucaristia, do que o sacerdócio católico. O dom do sacerdócio, a graça, nós sabemos, por ser algo sobrenatural, é algo muito superior à criação de 1000 mundos como esse que nós temos. Mas o problema não está na reverência que se presta ao sacerdócio. O problema está quando se começa a ter uma visão errada sobre o sacerdócio, uma visão mundana. O padre, como São João Batista, cujo exemplo foi lido no Evangelho desta Santa Missa, não é a luz, mas aquele que vem dar testemunho da luz, como dizemos em cada Santa Missa. O sacerdote é a voz daquele que clama no deserto. Vejam, o Evangelho diz que São João não é a voz que clama no deserto, ele é a voz daquele que clama no deserto. Aquele que clama no deserto, que brada, que grita, é o próprio Cristo. São João é apenas a sua voz. A sua missão era apenas emprestar a sua voz, a palavra, o verbo de Deus, que é Cristo. Do mesmo modo, o sacerdote não é senão um eco da palavra eterna de Deus, que é Cristo. Ele não faz outra coisa senão emprestar a sua voz a Cristo, para que Cristo grite por meio dele ao mundo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, para que assim como diz o final do Evangelho da Santa Missa, toda a carne veja a salvação que vem de Deus, todo homem contemple a redenção que vem de nosso Senhor. A própria cerimônia de ordenação, com toda a sua beleza e esplendor, graças a Deus, muitos aqui da paróquia fizeram o esforço de estarem presentes, compareceram, enfrentaram a estrada, a viagem, e estiveram presentes, puderam ver como é bela, a cerimônia, como é solene a Santa Missa de ordenação sacerdotal. Mas essa missa, com toda a sua glória, solenidade e beleza, seria pessimamente interpretada se nós pensássemos que a ordenação é uma conquista humana, um coroamento após muitos esforços do seminarista, ou um prêmio ainda por um bom comportamento no seminário, enquanto não é nada disso. O sacerdócio está além de todo o mérito humano. A ordenação sacerdotal é efeito da infinita misericórdia de Deus. O dom do sacerdócio é dado por um desígnio de amor de Deus que é imperscrutável. Nós não compreendemos porque Deus nosso Senhor escolhe a uns e não a outros, porque este e não aquele, porque nosso Senhor talvez não prefira os mais santos, ou até mesmo os que nós, com o nosso ponto de vista humano, julgaríamos mais capazes, mais aptos. Mas não, Ele escolhe
quem Ele quer. E por quê? Um mistério de amor. Portanto, reverendas religiosas, caros paroquianos, é necessária uma visão sobrenatural sobre o sacerdócio. Precisamos, especialmente nos dias de hoje, em que as pessoas começam a confundir um pouco as coisas e a mundanizar a sua visão do sacerdócio, nós precisamos purificar o nosso entendimento sobre o ministério dos padres. Não se trata de uma carreira midiática. O padre não tem que ser um artista de televisão, não tem que ter um sucesso mundano, a fim de que o seu ministério seja frutífero. Quantos e quantos sacerdotes santos não atravessaram toda a sua vida no escondimento, na ignorância, longe dos olhos e dos holofotes da multidão? O apóstolo São Paulo bem nos ensina o que esperar do padre: que seja um ministro de Cristo, um administrador dos mistérios de Deus. O sacerdote é uma voz de Cristo que nos grita no deserto deste mundo, pregando-nos a conversão. Ele que neste Natal quer vir aos nossos corações e fazer das nossas almas pobres e miseráveis, uma manjedoura, ainda que simples, frágil, débil, indigna, mas ainda assim quer transformar nossa alma e nosso coração numa manjedoura. Esse Cristo é que nos prega a conversão na pessoa dos sacerdotes. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, para que esse menino possa habitar nos vossos corações. E São Paulo, no final, ainda completa esse quadro dos ministros de Cristo, dispensadores dos mistérios de Deus, fazendo uma única exigência ao sacerdote. O que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Peçamos então à Virgem Maria, Rainha do Clero, que façam os nossos sacerdotes sempre fiéis ao seu ministério. Fidelidade na administração dos sacramentos, na pregação da palavra de Deus, fidelidade às promessas que fizeram no dia da sua ordenação e às suas promessas do santo batismo. Fidelidade à doutrina e ao magistério da igreja, fidelidade ao seu ministério, à procura constante da santidade própria e a santidade e salvação das almas. Amém.